Sente-se, por favor. Louvado seja o Senhor Jesus por esse momento que Ele nos proporciona de estarmos aqui para aprender mais de Cristo, para estarmos cada vez mais, irmãos, sensíveis à voz de Deus, porque é o que acontece quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. Quando a gente permite, verdadeiramente, apesar das nossas responsabilidades diárias, né, compromissos, mas sempre entendendo, não, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ir na igreja hoje, diga amém. E o culto de libertação é um culto que, irmãos, o indivíduo hoje, o cristão, precisa entender a importância que é de se fazer presente, de poder vir aqui orar. Não quer dizer que vai participar de um culto de libertação só quem tem demônios, né? Ou que chega a uma de manifestação. Nunca, jamais. Pelo contrário. É claro que a gente recebe pessoas nessa condição e aqui nós estamos, né, preparados para fazer a obra e expulsar todo o mal. Mas o maior objetivo, claro, né, diante dessas circunstâncias, diante dos problemas, diante de como as pessoas chegam aqui, é entender que é um grande fortalecimento para nós. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para resistir ao diabo não é de qualquer jeito, né? Nunca vai ser de qualquer maneira. Para resistir o inimigo, para resistir o diabo, a gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar com a palavra no nosso coração, né? Alimentados, bem alimentados mesmo, né? A nossa mente, irmãos, nossos pensamentos conectados com a palavra, conectados com Deus. Isso só vai acontecer na proporção que eu vou buscando, na proporção que eu vou me dedicando, né? Que eu vou me permitindo realmente estar com o Senhor. E a gente tem que estar muito atento, porque o único que não quer que isso aconteça, para ocorrer essa dedicação é o diabo. Porque ele sabe que quando nós nos colocamos a essa disposição de Deus, verdadeiramente, ele vai tentar, ele vai se levantar, ele vai armar, mas ele não vai conseguir de forma alguma te ludibriar, ele não vai conseguir de maneira nenhuma te enganar, pelo contrário, ele vai entender que ele precisa pular fora, glória a Deus, ele precisa ir para bem longe, porque nessa casa, ou seja, nesta vida ele não pode entrar, nesta vida ele não pode habitar de jeito nenhum. Então, assim, vamos estar sempre realmente nos doando, sempre, irmãos, resistindo aos dias maus, observando as estratégias do inimigo para você não vir na igreja, para você não buscar a Deus. Ainda que você leia a sua Bíblia em casa, que é importante. Tenha outros momentos cruciais com Deus na sua vida, né, cotidiana, mas a vivência de estar na congregação, de chegar e vir na igreja, é totalmente diferente. Amém? Então é importante, não foi por acaso, nunca que Jesus, a palavra de Deus, né, está escrita no livro da vida, que a importância de nós nos congregarmos. Amém? Então tem que se congregar, tem que buscar mesmo para Deus fazer a obra. Amém, Jesus? E olha que lindo, a gente vai mergulhar aqui na palavra de Deus, nesse entendimento precioso para a gente. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Esse livro muito abençoado, onde Deus usou poderosamente este profeta para orientar o povo de Israel, para ensinar, para trazer mensagens, palavras maravilhosas, muito especial mesmo, a gente aprende bastante. Isaías 43, versículo de número 13, é o ponto de partida da nossa mensagem. E eu coloquei aqui como tema, só para a gente aqui termos um entendimento e você precisa, e você entender o que a pastora vai abordar e desenvolver bem nessa mensagem. Eu coloquei o seguinte: confie no agir de Deus. Amém? Digam comigo, vamos lá, interagindo? Fica bonito. Confie no agir de Deus, né? Aí na primeira pessoa você declarar: eu tenho que confiar no agir de Deus. Irmãos, meu Deus do céu, Deus permitindo eu mergulhar nessa palavra e me permitir ir buscando aqui todo um entendimento necessário, é coisa forte de Deus para a gente. Olha só, olhe para mim, antes de eu ler, né, você já chegou aí em Isaías 43, versículo 13, olha aqui para a pastora e analise bem comigo. A história da nossa vida, irmãos, passa por muitas dificuldades, sim ou não, não é verdade? A gente passa por muitos desafios, grandes desafios.
Acontece até muitas das vezes de nós nos sentirmos desamparados. Muitas das vezes a pessoa desencadeia ali de alguma forma o desespero, né? Se sente de alguma forma sozinho neste mundo. Isso é uma realidade que todos nós estamos sujeitos. Isso vem para todos. Mas nós precisamos entender e compreender o Deus que nós servimos, o Deus que é real, que vive e que, diante de todas as circunstâncias, até dessas mesmas que eu acabei de citar, nós precisamos entender que há uma solução e que, diante daquelas batalhas que possamos estar enfrentando, nós temos um Deus que Ele se coloca, Ele age em nosso favor, Ele luta as nossas causas. Diga glória a Deus. Olha só, acompanhe comigo. Isso é motivo mais do que nunca para que nós possamos estar cada vez mais bem dispostos e bem alegres mesmo para, irmãos, enfrentar, caminhar, continuar, prosseguir, independente da batalha. Porque o problema pode parecer grande ou até forte demais aos nossos olhos carnais, olhos naturais. Mas só que aí a gente vai ter que nos posicionar e entender, peraí, mas só que existe um que é maior. Diga glória a Deus, existe um que faz maravilhas. Então, é muito interessante aqui o capítulo 43, irmão, se você for acompanhar todo o contexto da história, né, aqui o profeta Isaías sendo usado por Deus para orientar, para instruir ali o povo de Israel. Quando se trata dessa nação, foi uma nação escolhida por Deus. E que nação foi essa? Exatamente o povo de Israel. E naquele tempo eles passaram por muitas adversidades, instabilidades. Foi bem difícil. De acordo com o contexto da história, de toda a situação, né, o reino do sul estava cativo na Babilônia. Aí depois, irmãos, também teve lá o reino do norte, que foi completamente ali ameaçado, arrasado pelos assírios. Eita, foi uma coisa realmente muito séria. Jerusalém tinha sido destruída, mas é interessante. E o bonito de tudo isso foi que o Todo-Poderoso, por intermédio do profeta Isaías, envia a mensagem, envia a palavra e permite com que todo esse povo, toda essa nação entenda o quanto Deus estava disposto a permitir eles terem uma nova oportunidade. Ou seja, de Deus ajudá-los diante da catástrofe, diante da situação difícil que eles estavam, mas que o Senhor estava pronto para salvá-los e mudar a história. Diga glória a Deus. E olha só, a gente mergulha e observa. Uma situação difícil, o povo devastado, a situação que eles chegaram, né? E Deus vem e diz, tá lá, tá sem água. Imagina, né, irmãos, né? O arco-íris, imagina, tá sem as cores, tá tudo bagunçado. E Deus vai lá e diz que Ele vai mudar, que Ele vai estar presente, que Ele vai transformar. Eu serei contigo, né? E aí você pode acompanhar todo o capítulo, não vou ler, porque senão a leitura vai ficar muito extensa. E ele foi declarando. E aí o versículo que eu vou destacar e chamou muita atenção, que é o 13, como eu falei outrora, diz assim, olha só que bonito. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Outras traduções bíblicas falam, operando eu, quem e o que impedirá. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Olha só que tremendo. Então, o Senhor Deus aqui, irmãos, usa o profeta Isaías e libera aqui esta palavra para o povo, para que eles pudessem entender que apesar das condições, da situação que eles se encontravam, né, as circunstâncias ali que eles infelizmente estavam enfrentando, mas que para o Senhor Deus nada seria o que? Impossível, o agir dele ali naquele lugar. Todos iam entender que não era um Deus de barro, nem de pedra, nem de madeira, não era um Deus qualquer que eles estavam ali realmente tendo a oportunidade de viver uma nova história, que estava disposto a mudar a história deles, mas era o todo que poder, é o Todo-Poderoso. E assim, a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa ter essa certeza dentro do nosso coração, irmãos, para que quando vier, uma vez vindo as lutas, uma vez vindo os desafios, as dificuldades, nós possamos entender, nós temos esse Deus
que ainda que houvesse dia, eu sou. Ou seja, Ele criou tudo, criou os céus, criou a terra. Ele é o Criador de todas as coisas, desse imenso universo. Diga amém? Nada possa escapar das suas mãos. Então, quando Ele diz, só para você entender, A é A, quando Ele diz B é B, diga glória a Deus. Então, assim, Ele olha para um filho que se entrega, que se coloca, que confia no agir dele sobre a sua vida. Entende que Ele vai lutar as suas causas, que uma vez Ele operando, ninguém vai impedir. Então, eu tenho certeza que eu já alcancei a minha vitória. Eu tenho certeza que eu já tomei posse desta minha bênção em nome de Jesus. Aí você vai analisando aí, agora diante dessa palavra, né, quais são as causas, as lutas que você tem enfrentado, o que você tem passado, né, qual tem sido a sua batalha, a sua guerra aí diariamente. E aí você quer a cada dia, em nome de Deus, ver o agir, ver o mover de Deus na sua vida, tem que se unir a esta palavra. Diga glória a Deus. E assim como Ele pôde intervir, assim como Ele se colocou para salvar, para mudar a história do povo de Israel, preste bem atenção, irmãos, Ele é um Deus todo-poderoso que pode mudar a nossa história também, que pode fazer maravilhas na nossa vida em nome de Jesus. Agora você vê, é interessante eu destacar isso. O povo de Israel foi um povo que contemplou muitas maravilhas. Uma delas foi aquele milagre extraordinário que foi quando o Senhor ali usou Moisés para abrir o mar vermelho diante dos seus olhos. Experimentaram ali, irmãos, né, o Deus suprindo suas necessidades, o Senhor ali abrindo caminhos, portas, meu Deus do céu. Mas já foi um povo que deixou a desejar. Por que eles estavam, como eu falei outrora, nessa calamidade, nessa situação devastadora? Porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Porque eles desobedeceram, foram rebeldes. Mas mesmo com tudo isso, com toda essa situação, com todas essas circunstâncias que ocorreram ali com toda essa nação, mas o Senhor Deus vai lá, se posiciona e entende: eu vou salvar esse povo. Diga a glória a Deus. Eu vou mudar a história deles. Porque eles poderiam estar imaginando, mas, meu Deus, já está tudo já devastado, nós estamos nessa condição, nessa luta, mas Deus vai lá e mais uma vez demonstra o quanto Ele é poderoso. E salvou, mudou a história, né, dessas pessoas. Estava ali pronto para dizer que, olha, não tem água, mas vai ter água. Diga glória a Deus. Né, vai ter o que vocês precisam. No versículo posterior, aí eu faço questão também de fazer a leitura para você observar o que o Senhor Deus libera mais ainda para esse povo. Olha só. Assim diz o Senhor, versículo 14. Vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos os caldeus fiz descer como fugitivos dos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, ele vai lembrando, né? O exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos como um pavio apagado. E aí é lindo também aqui esses outros 18 e 19, que diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo o conhecereis. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Diga glória a Deus. E aí os versículos depois você pode estar lendo em casa. Aí você vê o amor, né, a disposição, a dedicação de Deus de poder fazer uma obra grandiosa e mudar a história, né, deste povo. Irmãos, se alegre. O Senhor nos permite mergulhar e nos permite aprender com esta palavra para entendermos que no nome de Jesus nada está perdido. Glória a Deus, nada está perdido. Não é para nós chegarmos diante de uma situação de dizer: acabou, a minha bênção não chega, as coisas para mim dá tudo errado. Coisas que aparentemente pode até aos olhos naturais, eu volto a dizer que esteja,
Mas a gente precisa, em nome de Jesus, nos unir a Deus, nos unir à palavra, o que Ele é, o que Ele representa. Diga amém. Para você observar que mesmo numa prática errônea da parte deles, mas ali o Senhor Deus veio com tudo e disse, não, vocês vão agora viver uma nova história, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Diga amém. Então assim, esse amor é real, esse amor é grandioso, e a gente precisa a cada dia entender que eu buscando, eu me colocando, eu me entregando a Deus, fazendo a minha parte, eu posso estar no deserto, mas Ele vai me permitir, em nome de Jesus, caminhar, e ali Ele vai me sustentar, Ele vai suprir a minha necessidade. Eu posso estar sem água, mas Ele vai colocar, vai permitir que jorre água na minha vida. Diga glória a Deus diante do que eu preciso, diante daquilo que eu necessito. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A gente tem vários exemplos bíblicos de personagens que realmente nos motiva, que é uma grande lição para a gente. Nós temos o exemplo, vamos lá, deixa eu trazer aqui a memória, Sadraque, Mesaque, Abednego. 3 homens que foram, irmãos, ali, lançados por Nabucodonosor dentro da fornalha. Vocês vão lançar esses homens ali naquela fornalha, pode botar essa fornalha bem quente aí, vamos lá. Porque eles não aceitaram adorar outros deuses. Ele não aceitou de maneira a se prostrar diante de Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso. E eles foram muito corajosos, foram intrépidos. E assim, diante do que nós estamos estudando, eles colocaram no coração, agindo Deus, ninguém impedirá. Então eles foram bem corajosos sim, e ficaram ali com a palavra. Eles não permitiram de forma alguma com que aquele momento difícil, que essa foi a experiência deles, tá? Entenda. Esse momento desafiador que eles estavam enfrentando, não os impediu de ali naquele momento se posicionar e de entender e compreender que eles tinham um Deus, eles tinham certeza desse Deus que poderia ajudá-los naquele momento. Diga amém? Isso é muita fé, irmãos. Olhe para o seu irmão e diga, tenha essa fé, irmão. Diga para ele aí no nome de Jesus. Tem que ter. Por isso eu fiz questão de mostrar ao povo de Israel, para você ver que até mesmo na condição que eles se encontravam, Deus veio, interviu e começou a fazer uma mudança na vida deles. Você vê o que Deus é capaz de fazer? Então assim, não é para deixar o desespero, a ansiedade, não é para deixar, irmãos, a preocupação, né, de te dominar. Nós estamos sujeitos, vem para todo mundo, mas a gente não pode deixar nos dominar. Porque vem para nos bloquear, para paralisar mesmo a nossa fé, e não dá para deixar. Então, assim, no exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, é uma grande lição, porque eles foram ousados, eles se posicionaram ali. Vamos observar, né, além de eu estar aqui relatando, Daniel, capítulo de número 3, por favor, deixa eu fazer aqui a leitura de alguns versículos. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos mergulhar, entender essa palavra, esse recado de Deus para a gente. Então, capítulo 3, aí você vê no versículo 14, vamos lá. Falou Nabucodonosor e lhes disse, porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas, se não adorardes, sereis lançados aonde? Na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer, irmãos. Olha só.
E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque, quem, irmãos? Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E os aspectos dos 4 é semelhante ao filho dos deuses. Diga a glória a Deus. Irmãos, nem um fio de cabelo foi. Você vê a importância de nós nos posicionarmos e entendermos, confiarmos no agir de Deus. Ainda que você esteja numa situação que parece que realmente, meu Deus, eu vou morrer. É morte. A gente precisa ter essa confiança no agir de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, e por isso eles contemplaram esse sobrenatural. Eles puderam ali, irmãos, desfrutar de uma grande intervenção do Senhor. Enviou o seu anjo, estava ali dentro daquela fornalha, e eles, irmãos, saíram dali completamente sãos. Isso foi motivo para que todos ali ficassem estagnados, irmãos, mesmo. E ver que o Deus a qual eles serviam não era um Deus qualquer, era um Deus todo-poderoso. E eu digo assim, meu Jesus, que na nossa caminhada nós também possamos fazer essa diferença. Porque, como eu falei logo bem no início, a gente está diante de situações que estamos sujeitos. A história da nossa vida passa por dificuldades, por grandes desafios. E a gente precisa, em nome de Jesus, permitir com que o agir de Deus seja real nas nossas vidas. Não dá para se entregar ao problema. Não dá para aceitar aquele mal, irmãos, prevalecer nas nossas vidas e estar lá. Ah, eu sou de Deus, filho de Deus, está lá. Né, dando mau testemunho, cabisbaixo, desesperado, desistindo, questionando, murmurando, reclamando. Não, eu tenho um Deus todo-poderoso comigo. Diga amém. Na experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam diante lá do rei, foram ousados, não, vocês vão ter que adorar, vocês vão ter que se prostrar, e eles, não vou. E assim é na nossa caminhada, na nossa história de vida, na qual estamos inseridos nos dias atuais. É muita coisa que vem, é uma batalha lá no seu trabalho, no seu serviço, eu não vou me prostrar. Né? Talvez é de uma situação para você cair no pecado, da prostituição, do adultério, do engano, da mentira, né? De você estar ali desistindo, deixando de servir a Deus por conta das práticas mundanas. Enfim, o que pode estar acontecendo? Né? Um vício maldito tomando conta hoje. Quantas pessoas estão aí sendo bombardeadas pelo vício da pornografia, coisa séria. Eu não vou me prostrar, não. Meu ungindo Deus, ninguém impedirá. E Ele está comigo. Eu não vou me prostrar diante dessa situação. Diga glória a Deus. Aí a pessoa entende, não, Deus vai ser comigo e Ele vai me dar o livramento. Ele vai me dar força suficiente para que eu possa resistir, sim. E eu não vou ficar permitindo esse vício me dominar. Um exemplo. Então são muitas coisas que eu poderia aqui citar. E a gente vê que, irmãos, o nosso Deus, que é interessante, versículo bem conhecido, Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, da mesma forma que Ele operou ali e proporcionou àqueles 3 homens o livramento, pode ter certeza que hoje não vai ser diferente. A partir do momento que você se posiciona e confia no agir de Deus, e por confiar você não erra, você não cai na armadilha do diabo, você não se prostra diante de qualquer um Deus falso, você não se prostra diante do erro, do pecado, você vai ver ali, Deus vai enviar o anjo, Deus vai enviar assim a bênção, Ele vai trabalhar, Ele vai, irmãos, interceder, Ele vai agir em nosso favor. Diga a glória a Deus, ou seja, Ele vai pelejar as nossas causas. Quem crê, levante as mãos. Temos que ter essa confiança. Por isso, o versículo inicial lá da mensagem, né, é muito forte, muito especial. É entendermos todos os dias, ainda antes que houvesse dia, que é o versículo 13 do capítulo 43 de Isaías, eu sou, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Agindo eu, quem impedirá? Uma pergunta.
que levou aquele povo, né, o povo de Israel, parar para refletir, para entender. Não adianta. Agindo eu, ninguém impedirá. Eu sou o Todo-Poderoso. Não vai ter outro Deus, não vai ter nada que vai atrapalhar e que vai ocupar. Quando eu me coloco para agir, é entender, ele está ali mostrando, ninguém vai impedir. Glória a Deus. Olha, irmãos, então se alegre, fique confiante, deixa Deus trabalhar. Tá, pastora, mas está pegando fogo. Deixa que Deus está ali presente, diga amém, e vai apagar esse fogo. Talvez um fogo lá que está uma chama, que está ali querendo de alguma forma te preocupar, está querendo tirar a tua paz. Mas você vai se posicionar e entender. Com Deus eu fico, com a palavra dele eu me uno verdadeiramente. Glória a Deus. É entender como o personagem chamado Davi, que é conhecido por muitos, compreendeu isso. Entendeu isso. Salmo 66, deixa eu ler com vocês também aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Vamos lá. Diz assim. Versículo 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Diga glória a Deus. Entrarei em tua casa com holocaustos, pegateei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, falou a minha boca quando estava na angústia. Ofereci holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, ofereci novilhos com cabritos. E aí ele vai, né, verbalizando, vai falando aqui todas as obras perfeitas que ele pôde experimentar em Deus. Mas é o que eu quero mesmo aqui, é o versículo de número 12. Faço questão de repetir. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Diga amém? Então, é entender que ainda que você passe pelo fogo, você passe pelas águas, ainda que você passe por um momento, irmãos, ali realmente difícil, mas nós temos esse Deus, ele entendeu. Mas Deus, ele vai me permitir passar e vai me levar para um lugar de abundância, vai me levar para a bênção. Diga amém? Por isso, assim, não fugindo do contexto da mensagem, mas eu digo, não desista. Não deixe com que o inimigo venha conseguir colocar, por exemplo, a incredulidade dentro do seu coração, a dúvida, talvez, né? Não. Vamos entender que, uma vez unido a Deus, unido ao Senhor, verdadeiramente, confiando no agir dele na minha vida, vai acontecer o que eu preciso. Eu vou contemplar o milagre que eu tanto almejo em nome de Jesus. Amém? Tem outro personagem também que é interessante, né, que é o Jó. Jó, né, muitos aqui conhecem a história. Meu Deus, passou por momentos bem difíceis. Foram momentos bem desafiadores. E ele chegou ao ponto de entender, de compreender no fundo do seu coração, onde ele diz lá no capítulo 42, versículo de número 2, onde ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Digam todos com a pastora bem bonito: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Ele entendeu isto. Nada pode impedir, nenhum propósito de Deus. O agir de Deus, ninguém vai impedir, irmãos, o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Diga amém? É aí que nós temos que deixar e nos encorajar muito, nós temos o cuidado que o diabo não consiga o que ele quer. O que ele quer, pastora? Ele quer ver você deixando de olhar para o Deus poderoso que Ele é, para olhar para o problema, para olhar para a situação, para as circunstâncias. Diante de uma situação que Ele apresenta, você sentir medo, você ficar ali agitado, né? De alguma forma, irmãos, ali parar, digo, eita, se eu fizer isso, o que vai ser de mim? Não, tem que ser ousado como Daniel, lembra? Você vai ter, todo o contexto da história dele lá, você vai, se você não buscar, se você se colocar a buscar outro Deus, você vai se lançar na cova dos leões. Assinou ali o decreto e tudo. E Daniel fez o quê? Ele entendeu, ele compreendeu que era Deus com ele, na vida dele, e ele continuou fazendo o que ele outrora fazia, costumava fazer, ele orar pelo menos 3 vezes ao dia. Eles queriam encontrar uma forma de encontrar alguma coisa contra Daniel.
E foram, irmãos, lá nesse ponto, onde ele tinha toda essa comunhão, toda essa entrega, todo esse compromisso com Deus. Mas ele ficou firme, diga amém. Ele acreditou e ele cria que o Deus a que ele servia era maior. E assim, Deus ele precisa ver isso em nós, essa ousadia, essa coragem. Porque aí o inimigo vai se levantar, vai armar, ele pode estar até ser jogado dentro da cova, mas Deus vai lá livrar e a gente não vai ser, irmãos, atingido de forma alguma. Glória a Deus. E foi o que aconteceu com Daniel. Passou. Pelo momento difícil, passou. Experimentou na carne mesmo, experimentou ali, irmãos. Teve aquela experiência? Teve. Mas valeu a pena. Tem que ir até o fim, com Deus, com a palavra, na palavra, com Ele. Não deixando de fazer aquilo que é importante ser feito, de correto, de certo. E aí o Senhor vai nos dar o livramento que a gente precisa. E aí é entender, agindo Deus, ninguém impedirá. Que ninguém vai impedir, Daniel vai ser bênção, ninguém vai conseguir matar esse homem. Um homem que tinha um coração aplicado ao Senhor. Um homem que alegrava o coração de Deus. Diga amém. Então é isso que a gente precisa fazer diariamente. Vamos permitir a cada dia que nosso coração, nossa vida venha estar muito bem diante de Deus. Para que o Senhor possa livrar, para que o Senhor possa fazer obras grandiosas sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus. Então, de acordo com todo o contexto do que Deus está aqui, da história, do que Deus está aqui nos ensinando, nos mostrando, é entendermos e compreendermos. Vamos confiar no agir de Deus. Amém? O povo, mesmo diante de todos os privilégios e prerrogativas ofertadas por Deus, a gente entende, a gente observa, irmãos, que assim o Senhor foi lá, operou, ainda que eles tenham pecado, que eles tenham tido falta com Deus, mas o Senhor foi lá e fez a obra. O resultado daquela destruição, daquela nação, mas o Senhor foi lá e operou maravilhas. Amém? Porque aconteceu tudo isso. Chegou a destruição mesmo. Meu Deus do céu. E Deus muda, Deus faz. Você vai ficar cabisbaixo? Você vai ficar desacreditado diante das circunstâncias adversas? Nunca. Confie no agir de Deus. Amém? Agindo Ele, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. Amém? Então, voltando lá no versículo onde nós iniciamos, por favor. Vamos sempre confiar em Deus, não nas nossas habilidades, não na nossa força, mas na força de Deus. O povo de Israel chegou a se colocar diante daquilo que eles queriam, o que eles achavam. Desculpe que a expressão bem popular, quebraram a cara. Mas que bom que Deus ali se posicionou e declarou uma grande restauração na vida daquele povo, né? Todos com a pastora Tenielma, 43, versículo 13. Vamos lá. 1, 2, 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Então creia que Deus vai agir, confie no agir de Deus. Ainda que o inimigo se levante, há muitas coisas, mas nada vai impedir. Ele entra em ação, ele faz, ele luta, ele intervém mesmo, ele peleja. E não tem nada do inimigo que vai se infiltrar e vai prevalecer. E o cai por terra. Glória a Deus. Vamos ter essa fé, essa confiança e vamos ter ações positivas, significativas como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, como Davi. Glória a Deus, que experimentou ali as bênçãos do Pai, como Jó. Eu sei que tudo pode, Senhor, que nenhum dos teus propósitos não pode ser frustrado. O Senhor faz. Então vamos ter essa certeza para que você permaneça firme, confiando e crendo, irmão, desse agir tão lindo que é capaz de fazer sim em favor da sua vida. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra, dessa orientação especial do Senhor ao seu coração. E é entender, confiemos no agir de Deus. Amém? Então fique tranquilo, fique feliz, porque qualquer momento você recebe aí a sua boa notícia. Glória a Deus. Sempre boas notícias chegando. Fique de pé, vamos orar. Vamos buscar mais de Deus em nome de Jesus.